Você gastaria 220 milhões de reais para fazer um casamento? Se você for parar para pensar na proporção desse dinheiro, quem gastaria esse valor com um casamento seria apenas os sheiks árabes lá, reis do petróleo, né? Mas aqui no Brasil é diferente. Um banqueiro gastou esse valor para fazer o seu casamento na Itália. E quem é esse banqueiro? Daniel Vorkapin. Se você não sabe quem é esse cara, você deve estar praticamente sem internet, porque é só disso que se fala nos últimos dias. O escândalo do Banco Master. Na minha opinião, cara, esse maluco foi um gênio. Por quê? Um gênio do crime, porque ele envolveu todo mundo nessa parada. Então agora a percepção que nos dá é que se esse maluco cair, todo mundo cai. E não é à toa que o ministro Alexandre de Moraes está totalmente ligado através do escritório da sua esposa Viviane, onde ele tinha, né, ela tinha um contrato com o Vorcaro de 129 milhões de reais para essa advogada advogar para o Banco Master. E o mais incrível que parece é que ela participou apenas de uma ação. Uma ação. Ela defendeu o Banco Master e ainda perdeu. Então ela ganhou 129, ganhou, né? Não sei se ela recebeu todos os pagamentos porque foi parcelado, tá? Mas o contrato era de 129 milhões. Então 129 milhões para defender apenas uma vez. E supostamente, né, segundo o que está sendo aí falado na mídia, nada mais é, esses 129 milhões, nada mais é do que para ter acesso ao Alexandre de Moraes. Afinal, o Alexandre de Moraes é quem manda no nosso Brasil, tá? Então você viu aí políticos envolvidos, governador, senador, pessoas do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, cara, e eu acho que vai aparecer muito mais gente ainda que está envolvida nesse escândalo. Afinal, foi um escândalo de bilhões. Então, para um escândalo desse dar certo, tem que envolver muita gente poderosa, muita gente com caneta na mão que tem o poder ali de fazer alguma coisa. Hoje, eu moro em Rondônia. E aqui da minha cidade saiu o valor de 6 milhões de reais para o fundo lá do Banco Master do Daniel Vorcado. Então o cara roubou dinheiro do Brasil inteiro, até do município que eu moro, que tem 100 mil habitantes. Então você para pensar que ele foi muito gênio no sentido de fazer um esquema multibilionário onde ele envolveria muita gente, pagaria muita propina e para ele cair seria muito difícil, porque a partir do momento que ele cai, ele tem o poder de derrubar todo mundo, afinal tem muita gente envolvida. E você parte para um ponto aonde chega a impunidade do nosso país. Então, se fosse num país sério, um país de verdade mesmo, você já estaria com esses ministros expulsos da Suprema Corte, presos por corrupção e toda essa corja que está envolvida estaria presa, né? E aqui eles continuam lá, continuam fazendo o que eles querem, dando decisões a favor dos amigos e foda-se. Isso sem falar das coisas, né, que foram descobertas ali, esquema, supostas traições da mulher do Alexandre de Moraes com o ministro. Então, assim, cara, é o famoso bagaceira master mesmo, entendeu? Master. Então, assim, a gente vê que o Brasil, o crime compensa, né? Isso todo mundo já sabe, isso tá escancarado há muito tempo, afinal, o Lula tá na presidência. Só que, assim, você vê que tá na cara, tá escancarado, o mundo inteiro tá vendo, mas não acontece nada. Então é por isso que a impunidade no Brasil é muito grande, porque o esquema tá em todo lugar. Então você para e pensa, um cara desse que fez um esquema multibilionário, tá lá respondendo de boa, foi preso esses dias de novo, daqui um dia vai ser solto, não vai ficar preso, essa é a verdade. Não espere que vai ficar preso, tá? Se fosse para bandido pagar crime, Sérgio Cabral não estaria solto, Lula não estaria solto e não teria nem virado presidente, tá? Então, assim, o que a gente vê é que o crime no Brasil compensa, tá? E eu, por exemplo, que sou uma pessoa que trabalha de forma honesta, que acorda todo dia, não faço nenhum tipo de esquema, é muito ruim pra mim ver isso, porque eu vejo que os meus concorrentes, por exemplo, da minha área, são cheios de esquema,
já fui convidado para fazer parte de processo, né, ser testemunha contra concorrente, só que eu não fui. Então, assim, você acaba tendo uma concorrência desleal, tá? Porque o crime aqui compensa. Não dá nada, não tem consequência para quem comete crime aqui nesse país. E esse é mais um esquema que prova isso. E eu nunca vi, cara, tanta gente falando de ir embora, falando de abandonar o Brasil, falando de sair daqui. Porque, mano, o trabalhador honesto, ele não aguenta mais, bicho. Ele não aguenta mais pagar 50 conto no quilo de patinho, entendeu? Então, você acha que quem que paga esse rombo milionário, né? Rombo milionário. Quem vai pagar é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Só que da onde você acha que vem esse dinheiro? Ah, Henrique, mas é os bancos que fizeram esse fundo. Só que da onde você acha que vem o dinheiro dos bancos? De nós, tá? De nós. Então, quando você vai financiar um carro, o juro está mais alto. Quando você vai pegar um empréstimo, o juro está mais alto, tá? Então, todo o esquema que acontece no Brasil, seja de corrupção dentro ali do dinheiro público ou nesse caso de um banco privado que abusou demais também do dinheiro público, quem vai pagar no fim das contas somos eu e você, tá? E isso é o que deixa mais triste, porque hoje o salário mínimo tá R$ 1.600, né? 1.618. Então você vai no mercado, pelo menos eu e minha esposa aqui em casa, a gente gasta aí por volta de R$ 500 por semana de compras, tá? E olha que a gente não fica comendo besteira, a gente compra ali o essencial, até porque a gente faz dieta, né? A gente gosta de treinar, gosta de fazer exercício, então a gente nem come tanta besteira, só no final de semana ali, mas a gente sai para comer alguma coisa. Então, o trabalhador ele vai desanimando, tá? Então, por exemplo, R$ 1.600, um aluguel aqui na minha cidade, uma casinha fuleira é R$ 1.000. Então, como que a pessoa vai se manter com um salário mínimo caindo na conta todo mês dela? Tá? Não faz sentido. E o que acontece? Qualquer oportunidade num país da Europa, por exemplo, a pessoa vai ganhar mais que isso e vai conseguir ter uma vida digna, tá? Não tô falando de ter uma vida boa, vida tranquila, mas uma vida digna. Vamos supor que a pessoa sai daqui do Brasil e vai ali para Portugal, um país que já tá ficando ruim de tanto imigrante que tá tendo. Mas vamos supor que ela sai daqui para ganhar 1.200 euros lá. 1.200 euros. O aluguel lá também é caríssimo. Só que pelo menos a pessoa vai conseguir fazer compra, tá? Coisa que aqui no Brasil ela não conseguia. É porque às vezes a gente vive numa bolha e a gente não consegue enxergar isso. Tem gente que come de mistura salsicha todo dia, arroz e salsicha, macarrão e salsicha, tá? Então se você come carne hoje todo dia, você tá dentro de uma bolha, porque as pessoas não conseguem manter carne todo dia em casa, porque está muito caro. Então daqui uns dias não vai ter mais brasileiro aqui, tá? Pelo menos os honestos, porque eles preferem sair daqui, se aventurar, começar do zero em outro país que vai dar a dignidade que ele tanto busca aqui, entende? E o que atrapalha todo mundo a ter uma vida boa, uma vida digna aqui no Brasil, são simplesmente os políticos e a corrupção, tá? Não existe corrupção sem político, tá? Tem que ter alguém envolvendo, alguém autorizando, alguém escondendo, alguém mascarando ali as informações para que um esquema desse porte funcione. Essa é a verdade, cara. Não tem como, não tem como ter corrupção, não tem como ter esquema se não tiver político envolvido. E eu vou falar mais coisas, tá? Esses crimes, esses cartéis que tem no Brasil, vamos chamar assim, né? Como você acha que a polícia não consegue tomar conta deles? Não consegue derrubar? Porque tem muita gente envolvida, tá? Tem muita gente envolvida. Então, cara, eu espero que esse caso do Banco Master, né, tenha um resultado ali positivo no caso de justiça. Tomara que esse caso tenha justiça e tomara que as pessoas que estão envolvidas sejam responsabilizadas, tá? Olhando para a história passada do Brasil, a gente tem certa desesperança. Mas vamos confiar em Deus, vamos confiar que Ele está cuidando de tudo isso, que Ele está na frente de tudo isso e que Ele faça com que as pessoas prejudicadas sejam recompensadas e que os vagabundos que estão envolvidos sejam criminalizados por isso. Pelo vídeo de hoje é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.